Muy buenas noches Muito boa noite a todos los a hermanos todos os irmãos que que estão conectados en esta ocasión neste momento allá lá en la Argentina na Argentina con el reverendo com o reverendo Rodríguez, Guillermo Rodrigues, el cual, quem, al igual que assim como em muchos lugares, en diferentes países em diversos en países na América Latina, tienen un espacio, tem um algunos espaço, días um tempo, em en la alguns noche, dias pela otros noite, tienen en la mañana pela manhã, y e hoje estão hoje estão en la noche conectados algunos allá pela noite ou de noite estão conectados alguns também lá os que estarão e aqueles que estarão conectados en estos días por estes dias durante as manhãs também para para todos vocês. Envio essa saudação, esta saudação, e a todos os ministros que têm essas atividades dessa forma, de companheirismo desse jeito, de Zoom por Zoom, onde vários se conectam por Zoom, e os ministros em cada lugar têm os seus grupos que eles mesmos fazem para estudar a palavra, e dessa forma ter companheirismo em alguns momentos pela noite, outros pela manhã, e isso é de grande bênção para os irmãos. E também quando se reúnem algumas vezes, em algumas ocasiões, nos sábados, como nosso irmão Miguel, que tem essas reuniões importantes, e também em alguns outros países também se reúnem, às vezes a cada 15 dias, outras vezes outros vão se reunir também por esses dias, como as últimas reuniões do ano. Ou seja, que estas diversas reuniões que são feitas pelos ministros, que os ministros têm em diversos países, são de grande bênção, porque aí escuta-se e estudam a palavra que pertence a este tempo final. E também escutam tudo aquilo que foi falado pelo reverendo William Soto Santiago em algum ou em um outro extrato que é colocado ou que colocam, porque aí está tudo o que estaria acontecendo neste tempo final, e isso é o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o que eles falaram, e disso, vejam, em cada era eles esperaram as promessas de uma ressurreição e de uma transformação. Porém, vejam, por exemplo, tem uma mensagem por aqui, neste tema, as coisas que seriam... Foi pregado em 18 de dezembro de 1992, lá em Villahermosa, Tabasco, no México. Nos diz, aqui neste folheto, na página 15, nos diz, quando há uma mudança de dispensação, algumas pessoas não compreendem o que isto significa. Porém, diante de Deus, uma mudança de dispensação significa que no céu também há uma mudança no trono de Deus, há uma mudança no trono de Deus, em todas as hostes celestiais, há uma mudança. Acontece uma mudança no céu quando acontece uma mudança de dispensação, e depois essa mudança vai se refletindo neste planeta Terra até que completamente todo mundo percebe, se dá conta que algo aconteceu. E nessa mudança começam a acontecer coisas, nessa mudança que não aconteceram em outras eras ou dispensações, na forma em que estão acontecendo nesta nova dispensação, porque em outros tempos estas coisas, se aconteceram, aconteceram numa escala bem menor ou menor, mas quando existe uma mudança de dispensação, se vê numa escala maior. Agora,
Lembrem-se, Deus sempre, quando Ele faz uma coisa grande, grandiosa, a faz de uma forma simples, em simplicidade. E se fizer uma coisa maior ainda, é muito mais simples, todavia, ou ainda muito mais. É por isso que sempre temos que estar vigiando a Deus, velando-se e revelando-se em simplicidade. Essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, é muito importante. Por isso que quando foi pregada essa mensagem, para depois realizar a abertura dos selos, ele disse que se vocês não vigiarem, se lhes passará em branco, despercebido. E pregou essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade. Lhes pregou essa mensagem, porque o cumprimento das coisas que ele estava precursando, anunciando, seriam veladas e reveladas em simplicidade. E se cumpririam no fim do tempo, no tempo final. Mas ele disse que um grupo de filhos de Deus veriam e receberiam essas bênçãos. Esses somos nós, esse é você e sou eu. Ou seja, que estariam vendo o cumprimento daquilo que foi prometido que seria nessa mudança de dispensação, nesse começo dessa nova dispensação, onde estariam as promessas pertencentes a esta dispensação, que é essa fé de rapto, que ele disse que o povo necessitava receber para obter essa promessa, de que quando os mortos ressuscitem, ao vê-los ser transformados e ser raptados. Vejam que a fé de rapto não é apenas para os que estão vivos, senão que também é para os que partiram. Porque eles necessitam conhecer esse mistério também. Agora vejam, continua dizendo. Agora vamos ir um momentinho até aí. Onde nos diz isso que ele nos leu, onde nos fala disso, de memória, ou seja, que ele citou de memória isso, onde diz na página 17... Muitos passam em branco isso do livro dos selos, página 17. Muitos passam em branco isso por causa da razão em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus, ou como deve ser Deus, e do que Deus fará. Como eu falei muitas vezes, o homem é igual como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo aquilo que ele fez, olhando para aquilo que Deus vai fazer no futuro, mas ignorando aquilo que Deus está fazendo no presente. É assim, olham para trás e veem a coisa tão grandiosa que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para fazer isso. Olham para frente e veem o grandioso ou grande que vem. Em 9 entre 10 casos, as coisas já estão acontecendo tudo ao seu derredor, ao redor, e no entanto é tão simples que não o sabem, não o conhecem. E lembre-se que quando ele está pregando no livro dos selos, já quando ele está na mensagem do sétimo selo, ele aí, na página 472, ele nos diz, e ele está fazendo referência, está falando dessa mensagem, porque ele diz, fazendo referência a essa mensagem, porque ele diz, note bem, perceba, na mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo é a mensagem do tempo do fim. Ele nos revelou os 6 selos, mas não fala nada do sétimo, não diz nada do sétimo selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto, conforme a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembre-se de Apocalipse 10, do 1 ao 7, aqui no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo que passou, já faz uma semana, hoje, o domingo passado, ou seja, esse domingo do dia 17, onde ele estava pregando sobre Deus em simplicidade. Ele diz, no domingo que passou, já faz uma semana hoje, passou uma semana porque isso foi lá naquele domingo, dia 24, ele está pregando o sétimo selo pela tarde, pela noite.
Faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes ou ser humildes, lembre-se que Deus opera a obra em pequenas coisas, em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebi aquilo que eu estava falando, mas agora eu vejo bem isso. Quando ele estava começando a pregar os selos, ou seja, a revelação que Deus lhe estava dando do que seria esse sétimo selo, e o sexto, e o quinto, e o quarto, e o terceiro, e o segundo, e o primeiro, quando ele mostrou que era o primeiro, o segundo e terceiro, o que corresponde às eras, pertence às eras, e quando ele abriu e diz o que é o quinto selo, e o que, quando ele abriu o sexto selo, diz o irmão William que ele abriu 6 selos. E também o irmão Branham, na mensagem Festa das Trombetas, Cristo é o mistério de Deus revelado, almas encarceradas, todas essas mensagens nos falam de todas essas coisas. E vejam, quando ele já termina, finaliza, em uma parte ele fala, mas todavia ainda não estão abertos. E ele diz, quando forem abertos completamente, inteiramente. Agora, quando ele começa aqui, neste livro, 2 selos com a mensagem Deus em simplicidade, ele diz que ele não se dava conta, não percebia do que estava falando, mas quando Deus lhe mostra, e ele diz, se vocês soubessem o que está escrito aqui, está aqui na minha livreta, na minha caderneta, não prossigas. Ou seja, se vocês chegassem a ver o que estava aí escrito, agora, todas essas coisas são as que estão sendo abertas para a igreja noiva, que é aqui, vai ser transformada, porque a fé de rapto é para aqueles que vão ser transformados. Aqueles que não vão ser transformados, pois não vão crer. Isso é assim, ou seja, não vão crer naquilo que Deus está cumprindo, porque se para eles não é a promessa para eles não é a promessa de transformação, pois não vão receber e não vão crer. Tão simples assim. E vejam, quando ele diz, se vocês vissem a minha caderneta, isso está um pouquinho antes disso. Nesta mesma mensagem, na página 477, vejam aí, diz aí, lembrem-se, na metade, Satanás tentará personificar, ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Assim ele tem operado, trabalhado no passado. Pois o vemos claramente no anticristo, mas isto é uma coisa particularmente que ele não poderá personificar, ou seja, que qualquer um que se levante ou se levantar, começar a mentir para o povo, começar a dizer coisas para o povo que não são, que não correspondem ao cumprimento daquilo que Deus está fazendo, senão pelo contrário, que tornam-se usurpadores, como Jesus falou aí de Teudas e Judas. Uns ele chamou de usurpadores, de pessoas que vieram confundir o povo, e chamou assim. Ladrões, diz ele. Estes personificadores, imitadores, houve nas eras, e neste tempo não é uma exceção. Os há. Quando você vê um ministro ou uma pessoa se levantar e falando coisas da sua própria mente, e não é a pessoa ungida pelo Espírito Santo, e não é a pessoa que a coluna de fogo está falando com ela, para essa pessoa falar ao povo, essa pessoa está se colocando como Datã, Abiram e Coré, e todos os falsos ungidos, falsos profetas, falsos ungidos. O que eles fazem é desviar o povo, e tentam de se adiantar e de falar coisas que correspondem, fazer coisas que correspondem para fazer o que devem ser feitas pelo instrumento que Deus tem para este tempo. E neste tempo seria da mesma forma, e é isso que se está se vendo. Mas ele diz que isso diz, e assim tem obrado no passado. Vemos claramente no anticristo, são anti-ungidos, pessoas que confundem o povo e tentam levar gente, porque isso é o que o inimigo quer, tentar desviar o povo para que não recebam as bênçãos, mesmo que fale o contrário a isso. Mas a pessoa já vê isso, já o vê pelas Escrituras, o escolhido vê isso pelas Escrituras e percebe que são usurpadores, são falsos ungidos e
Pelo contrário, o que fazem é desviar o povo para que não recebam as bênçãos de Deus. Mas o escolhido de Deus não pode ser enganado. Agora, olhem, continua dizendo, mas isto é uma coisa particularmente que ele não poderá personificar, ou seja, podem se adiantar e tentar fazer algo, alguma coisa, porque como tudo está se abrindo, pois vão tentar e escutam para depois se adiantarem e tentar ir e cumprir, talvez, pensam eles cumprir algo, e o que eles estão fazendo é que estão se identificando como personificadores imitadores. E automaticamente, pelas suas obras, aí eles ficam marcados, identificados pelo povo como imitadores. E o povo já, neste tempo, com percepção profética, os identifica bem facilmente. Eles mesmos, com as suas obras e o que eles falam, e já caem com essa regra de Datan, Coré e Abiram e todas essas pessoas que se levantaram contra o programa divino e tentando dizer para o povo que Deus também fala por nós ou por eles. Esse é o espírito do anticristo, e por aí está tudo isso que está se abrindo cada vez mais e mais daquilo que é o rastro da serpente, todo esse caminho, sendeiro da serpente. O rastro da serpente. Agora continua dizendo, a respeito disso não haverá copiadores ou cópias. O que acontece é que existem coisas que só o instrumento de Deus deste tempo final conhece, e que esse anjo que tem acesso ao livro da verdade, assim como falou em diferentes ocasiões que Deus enviou um profeta, esse anjo é quem lhe dá a revelação a esse profeta, tal como aconteceu com Daniel. Vejam, Daniel lhe mostrou esse anjo, lhe mostrou a Daniel o que estava escrito no livro da verdade. E ele lhe deu a interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. E vejam vocês, esse arcanjo é quem esteve o tempo todo na igreja e é quem mostra para esse profeta que Deus envia todas as coisas, porque é quem tem acesso ao livro da verdade neste tempo final. Esse é o que lhe mostrou, que mostrou o instrumento deste tempo final, todo o conteúdo desses mistérios, e é com base em todo esse ensinamento que esse instrumento de Deus tem operado e continuará obrando e obrará a favor da sua igreja até que ela seja transformada. E esse anjo é quem sempre está do lado dele. Por quê? Ao estar em uma mudança de dispensação e no início dessa dispensação é o anjo, o arcanjo que está no meio da igreja, e ele é esse arcanjo Gabriel. Agora veja, continua dizendo a respeito disso, não haverá cópias, copiadores. E assim será porque ele não sabe e não há forma que ele chegue a conhecer isso tão pouco. Por quê? Não haverá forma, jeito de que saibam como é esse mecanismo, é a mecânica, e tudo o que corresponde, o que pertence a essa fé de rápido que a igreja noiva está recebendo, e ela é a única, porque ela é a que tem percepção profética, que está recebendo e continuará recebendo essa fé de rapto, e assim ela poder obter as bênçãos e poder obter tudo o que corresponde, o que pertence a essa dispensação que começou, a qual culminará, finalizará com a ressurreição e com a transformação. Por isso eu sempre tenho dito que este é o tempo mais grande, mais glorioso de todos os tempos, porque é o tempo onde a igreja noiva está recebendo aquilo que ela tanto tem anelado, desejado. Por isso é que ele sempre dizia que dirão, isto é o que eu estava esperando. E isso nós já falamos isso, já todos os escolhidos de Deus já falaram isso, que isso que Deus está fazendo no meio da sua igreja era o que ela estava esperando. Agora continua dizendo, esta é a terceira etapa e ele não sabe nada no que diz respeito a isso, não entende, vê? Quando você vejam pessoas que, pelo contrário, combatem a palavra de Deus, o programa divino, o cumprimento da terceira etapa, é porque, como não o entendem, porque aí já vem falando que
Todas essas pessoas são anticristos, portanto não vão entendê-lo, porque não foi revelado e quando está sendo cumprido, como não foi aberto, houve silêncio no céu enquanto isso está acontecendo. Não há forma, não tem jeito de que o cheguem a conhecer. Pelo contrário, quando se está cumprindo, e depois quando vai se cumprindo, então vão estar olhando como era, e então, pelo contrário, o que vão fazer é combatê-lo, ou combater. Agora continua dizendo, esta é a terceira etapa e não sabem nada no tocante a ela, não entendem, mas tem um segredo debaixo disso, glória a Deus, nas alturas. Eu nunca poderei pensar tal como antes, por mais anos que eu viva depois de ter visto isso. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito tempo. Eu tenho escrito aqui, se quando isso acontece, vocês pudessem ver a minha caderneta, não prossigas, detente, isso é o Espírito Santo. Lhe diz-lhe, falando que ele fale estas palavras. Agora vejam, onde tínhamos ficado aqui, na página 472, no domingo que passou, ou seja, lá quando ele fala aí, detente, não prossigas, o que ele viu aí, o que Deus lhe mostrou a ele, desde a abertura do sexto selo, a revelação que ele deu, que ele viu disso, que seria, vejam, o que ele viu lá ou aí, ele agora está se dando conta, está percebendo que é tão simples que quando isso se estivesse cumprindo, podiam passar em branco, despercebido. É por isso que ele está dizendo aqui, no domingo que passou, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembre-se que Deus obra em pequenas coisas. Na verdade, eu não percebia o que eu estava falando, mas agora eu vejo isso bem direito. Será de uma forma tão humilde que uma pessoa pensaria que uma coisa tão grandiosa, tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas pelo contrário veio tal como João Batista veio como o nascimento de nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus, a obra está na mão, está perto, aqui estamos, ó irmão. Agora vejam a maneira tão simples que Deus estaria cumprindo essa promessa. É por isso que aqui o irmão William, onde nós tínhamos parado, que ele diz, onde tínhamos nos detidos, se vocês não vigiam ou vigiarem, falando do irmão Branham, vamos um pouquinho antes disso para ir de novo aonde nós tínhamos ficado. Diz, por esta causa, o motivo, nós sempre temos que estar vigiando a Deus, velando-se e revelando-se em simplicidade. Essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, é muito, muito importante. É por isso que quando foi pregada essa mensagem, para depois realizar, acontecer a abertura dos selos, ele disse, se vocês não vigiarem, lhes passará em branco. E lhes pregou essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, porque o cumprimento das coisas que ele estava precursando, anunciando, seriam veladas e reveladas em simplicidade. E se cumpririam no fim do tempo, no tempo do fim. Mas ele disse que um povo, um grupo de filhos de Deus veriam e receberiam essas bênçãos. Esses são os que têm a promessa de ser transformados, porque em nenhuma era o povo pôde receber mais daquilo que recebe o mensageiro. E diz o irmão William, de modo que o que eu lhes falei com isso, o grupo de São Paulo podia receber as bênçãos que São Paulo estava recebendo. Mas quando São Paulo falava da transformação dos vivos, eles não podiam receber essa transformação se não estava para o tempo de São Paulo essa transformação. Portanto, eles não podiam receber mais do que São Paulo. Quando São Paulo morreu, se soube que não era nessa era a transformação dos vivos, mesmo que ficassem ou ficaram com uma promessa da ressurreição. Agora vejam, assim aconteceu para cada era. Foi assim para cada era. Quando morreu, Irineu morreu, pois se soube que essa era não era ou não seria a era da transformação. Por quê? Porque, olhem, para a única era que está prometida ou prometido, e para a única dispensação que está prometida, a ressurreição e a transformação, é para a dispensação do reino. Portanto,
Essa é na dispensação do reino, onde, tal como foi na era de pedra angular lá no tempo de Jesus, vejam, o voltaram a ver depois de 3 dias, o voltaram a ver. E nenhum mensageiro ressuscitou depois de 3 dias, em um corpo glorificado. E isso é algo que nós temos que vigiar. E assim aconteceu com todos os mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o reverendo William Branham e o nosso irmão William Souto Santiago. Eles não estavam nesse tempo no qual onde ele cumpriria essa promessa da transformação com um mensageiro vivo, estando no meio do povo. E esse mensageiro, vejam, porquanto Moisés feriu a rocha pela segunda vez, existe e há uma promessa de que diz que eles, no fim do seu ministério, a besta que sobe diz que a besta fará guerra contra eles e os matará, mas isso é depois que termine ou terminar esse labor, esse trabalho. Agora os matarão, mas vejam vocês, ressuscitarão depois de 3 dias e meio. Ou seja, que é o único mensageiro depois de Jesus que ressuscita depois que termina ou terminar o seu labor, o seu trabalho, e pelo qual Deus o enviou. Nenhum dos mensageiros para o qual Deus o enviou, nenhum dos mensageiros cumpriu essa escritura. E não pode vir dizer, não, é que ele vai vir porque Deus tem que adotá-lo quando ele vier, ou venha para cumprir isso. Pois é uma pessoa adotada estando viva, para que diga, como disse Jesus, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Já quando eles ressuscitam em corpos eternos e glorificados, e nós, ao vê-los, seremos transformados em já 30, 40 dias e vamos embora para a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que tudo isso acontece antes da ressurreição. Agora, olhem, quando São Paulo morreu, diz aí que se soube que não era ou não foi nessa era a transformação dos vivos, mesmo que ficaram com uma promessa da ressurreição, porque existe uma promessa dupla. Está a ressurreição dos mortos em Cristo para o fim do tempo, e para o fim do tempo a transformação dos vivos. Portanto, aqueles que morrem antes de serem transformados têm a promessa de serem ressuscitados em corpos eternos. E aí já não há forma, não tem jeito de adotar, porque se já ressuscita em corpo glorificado, o que é que Deus vai adotar? Uma pessoa glorificada? Vai ser ressuscitada em corpos glorificados. E os que estamos vivos seremos transformados se não nos formos antes desse momento, desse instante. Agora, aqueles que vão ser transformados estarão escutando a trombeta final, ou grande voz de trombeta. Estarão escutando a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da dispensação do Reino, que é a mensagem que lhes fala que a transformação é para a nossa era e para a nossa dispensação. Nenhum outro mensageiro podia dizer é na nossa era. O que podia dizer o 7º mensageiro da sua era na era de Laodiceia? Pelo contrário, ele disse que a era de Laodiceia estava morta, cega, pobre, nua. E aí a Bíblia diz, e não sabia disso, e não o sabe, porque assim a descreve o livro do Apocalipse, a descreve assim, portanto essa promessa cabe a nós. Não há outra era que tenha essa bênção. Já passaram e não a tiveram. Tem a promessa de serem ressuscitados em uma era eterna, que tem todas essas promessas. Tem a promessa de receber a transformação e seus membros, aqueles que pertencem a esse corpo místico de crentes. E também tem as promessas de receber os mortos, aos mortos em Cristo que vão ressuscitar. Eles não vão aparecer nas suas eras, nas eras deles. Já terminaram essas eras. Vão aparecer na nossa era. Tem uma mensagem também que nos fala desses ministérios das duas oliveiras, e já que estamos assim, e me desculpa, reverendo Guilherme Rodrigues, se eu tomo teu tempo nesta noite, lá
no que tinham já programado, mas aqui, muito obrigado pela oportunidade que tu me dás e também aí a todos os que estão também conectados em reuniões assim de Zoom. E sempre que possa, eu posso acompanhá-los assim numa conversa assim um pouco informal, como se fosse uma conversa assim como os trabalhadores ou pela manhã nos domingos, que são de grande bênção e onde Deus nos abençoa grandiosamente, grandemente. Quando há oportunidade, pois assim o farei. Agora olhem, nesta mensagem, os dois ungidos diante do Senhor, que foi pregada em 10 de julho de 2009, 10 de junho de 2009, nos diz aqui: portanto, tanto judeus como gentios esperam a vinda de um homem na terra que contém estas qualidades e estas promessas manifestadas nele. Será a presença de Deus através do seu Espírito, o anjo do pacto, em um homem que estará vivendo neste tempo final. Através dele operará o ministério de Elias, depois também operará o ministério de Moisés e, consequentemente, por conseguinte, o ministério do Messias. Lembre-se nesse escrito que ele coloca, anota aí, quando está falando na mensagem ungida dos últimos dias, que colocaram nesse livro o anjo e a sua comissão, creio que foi nesse, e aí está o extrato dessa visão da carpa. E na parte onde está falando do quartinho de madeira, ele diz que aí diz que está o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que vejam aí, está manifestando o ministério de Jesus e o ministério do Messias. O ministério de Jesus na sua segunda manifestação. Continua dizendo, tudo isso estará em um homem que aparecerá nesta terra neste tempo final, neste último tempo. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, a Gabriel e a Miguel, respaldando todo esse labor, ou fazendo esse labor de Deus através desse véu de carne. E, consequentemente, esse homem será ungido de Deus para o último dia, ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. É por isso que o reverendo William Branham, que foi o precursor de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, disse na mensagem do livro dos 7 selos, diz que ele crê que esse profeta que virá na terra no tempo do fim, como o Elias, que virá como das duas oliveiras, uma das duas oliveiras, ele diz que será o Espírito de Cristo nele, que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, em um homem deste tempo. E por causa disso, ele explicando nessa forma assim tão simples este mistério, vemos que com isso ele nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias neste tempo final para ser o cumprimento dessa profecia. Haverá um chamado para os judeus através desse ministério. E eles o vão reconhecer, eles estão esperando esse homem. E mais adiante, agora vejam que esse chamado, olhem aí, tem um escrito aqui, que ele faz numa mensagem. E colocaram o tema Jesus Cristo como pescador, e nesse estudo bíblico ele escreve o mar, o lago, etc. É igual a povo, nações e línguas. Os peixes é igual a gente, as pessoas, os filhos de Deus, o cristianismo. Tipificado, representado nos peixes na era de Pisces, na dispensação da graça. A rede é igual o Evangelho de Cristo. A pesca é igual. Aí não escreve nada. E mais embaixo continua. Os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção, que são dos anjos, a seleção, que pertence aos anjos, pelos anjos. A seleção pelos anjos. Ou seja, escreve. É corrido, escreve corrido. Volto, corrigindo essa partezinha. Escreve, os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção
pelos anjos. O selecionar. Lembre-se que no livro de citações, ele nos fala desses que fazem essa separação, essa segregação, o qual temos lido isso em várias ocasiões e vamos lê-lo para também ter isso aqui nesta conversa. No livro de citações, na página 141, parágrafo 1260 diz, notem, no versículo 41, Mateus 13, e os dois também bem próximos, tão próximos nos últimos dias, até que ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Diga assim, a metodista, o batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre aquilo que é certo e errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e quem é errôneo ou errado. Vê? Por isso é que ele escreve aí, nesse escrito, os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção pelos anjos. Ou seja, que esses anjos são os que fazem essa pesca, realizam essa pesca milagrosa de todo esse recolhimento que houve, que aconteceu neste tempo final através da pregação do Evangelho da Graça. Vejam, da chuva da manhã, eles são os que tiram daí e são colocados, esses peixes são colocados na era da pedra angular, representados nos 153 peixes. E quem faz isso é o anjo do Senhor. Ele envia os seus anjos para fazer essa separação, essa segregação, essa seleção, como anota aqui o nosso irmão William, A não ser isso, quem faz é o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que enviará seus anjos no último tempo, não anjos por aqui, não anjos aqui embaixo, ou seja, nas eras para baixo, senão anjos no último tempo. Ou seja, no último tempo é na era da pedra angular, onde se diz, lá em Apocalipse capítulo 4, onde diz, sobe aqui. Aí é que ele envia esses anjos para fazer essa separação, essa segregação no último tempo e reuniria. Agora vejam o labor, o trabalho que estava se fazendo lá. José no Egito estava realizando, do qual falamos em algum estudo bíblico, falamos disso, de reunir, e o que significa tudo isso. Mas bom, isso já seria um outro tema. Agora, continua dizendo, sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado um mensageiro como um mensageiro, e vimos que tem 7 anjos das 7 eras, e não agora, através ou pelas eras da igreja. Agora vejam que ele aí continua nessa parte aí que ele escreve, a seleção pelos anjos, e outro mais embaixo ele escreve aí mesmo, no fim do século é igual, fim da dispensação da graça. Ou seja, que é, no fim, no final, que se realiza, que se faz esse labor, esse trabalho, o qual é um trabalho que veja, um labor que veja no estudo bíblico também. Ele escreve no estudo bíblico, diz, escreve, hoje, na dispensação da graça, Cristo esteve chamando o ser humano para perdoá-lo e cobri-lo, e cobrir a sua desnudez com o sacrifício de Cristo e seu sangue e o seu Espírito Santo. Agora vejam, porque isso ele coloca debaixo da escritura de Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 9. Vejam como o irmão William aí coloca ou anota aqui, é o que Deus esteve fazendo nas eras. E isso corresponde, pertence à dispensação da graça. E ele está dizendo hoje. Ou seja, ele está aí se identificando que ele está na dispensação da graça. Agora lembre-se que ele falando
daquilo que seria no fim do tempo, nesse tempo onde se estaria dando começo a esse entrelaçamento dispensacional, uma nova dispensação. Ele tinha que se colocar posicionalmente sendo o mensageiro aí. Como seria, ou como fosse esse tempo, ou seja, estava revelando para o povo como seria nesse tempo, quando Deus estivesse cumprindo essa promessa. E nós falamos isso em outros estudos bíblicos, também falamos disso. Agora vejam o que continua dizendo, aqui onde tínhamos parado. Vamos ver onde foi que nós paramos aqui. Da mensagem dos dois ungidos, vamos ir aqui onde diz, talvez um pouquinho antes, onde tínhamos lido, mas vejam, diz, tudo isso estará em um homem que aparecerá nesta terra neste tempo final. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, a Gabriel e a Miguel, respaldando todo esse trabalho, ou fazendo esse trabalho, o labor de Deus através desse véu de carne. E por conseguinte, esse homem será ungido de Deus para o último dia. Ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. É por isso que o reverendo William Branham, que foi o precursor de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, disse na mensagem do livro dos selos que ele crê que esse profeta que virá à terra no tempo do fim, no tempo final, como o Elias que virá como uma das duas oliveiras. Ele disse que será o Espírito de Cristo nele, que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, num homem deste tempo. E por causa disso, ele explicando nessa forma assim tão simples este mistério, nós vemos que com isso ele nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias neste tempo final, para ser o cumprimento dessa profecia. Haverá um chamado para os judeus através desse ministério, para fazer o cumprimento dessa profecia. E eles vão reconhecer. Eles estão esperando esse homem, vão reconhecê-lo. Diz, continua dizendo, lembrem-se que a igreja que vai ser transformada e raptada para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro receberá a fé, a revelação para ser transformada e raptada, e essa é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, assim como o conhecimento da revelação da primeira vinda de Cristo através da pregação do Evangelho da graça, nos dá a fé para receber a salvação e vida eterna e receber a transformação interior, obter o novo nascimento e obter o corpo angelical, a vestidura que é a vestimenta ou vestidura de boda. Também a revelação da segunda vinda de Cristo à sua igreja, da vinda de Cristo à sua igreja antes da grande tribulação. Vejam, antes do quê? Antes da grande tribulação será dada a conhecer essa revelação, nos diz aí, que é o que nós estamos recebendo, a revelação do mistério da sua vinda. Antes da grande tribulação, nos dá fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo para ser as bodas do Cordeiro com um corpo novo, imortal, incorruptível e jovem, para toda a eternidade, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tão simples assim. Vejam, tão simples assim como ele fala em várias vezes. E mais adiante, diz, agora, o ministério dos dois ungidos diante do Senhor, que será o ministério dos anjos Gabriel e Miguel, estarão sendo operados através de um homem que aparecerá nesta terra. Através desse homem vão ser dadas essas informações, e aqueles que escutam, pois, poderão escapar ou evitar de estar em lugares de riscos maiores ou grandes riscos. E então poderão escapar pelas suas vidas e também poderão se aproximar de Deus. Ou seja, lembrem-se que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos e para os 144 mil. Por isso, esse mundo denominacional e muitas pessoas também poderão escapar ou escaparem desses juízos, porque estarão escutando
essas notícias e estarão vendo que algo, Deus está fazendo algo, porque algo vai mover para que eles se movam, se mexam de seus sítios ou lugares e, como diziam, aí vai se cumprir esse ditado que em guerra avisada não morre gente. E vamos estar vendo talvez que em alguns lugares estarão vendo que não se moveram, algumas pessoas não vão se mexer daí e vão receber esses juízos que estarão caindo aí, e já com isso é uma amostragem, e com uma basta. E olha só, esse parece que tem razão, quando ele fala ele tem razão. E então se mexerão, se moverão daí. Muitos dirão, não, isso é Beelzebu. Isso é pelo dedo de Beelzebu que está fazendo isso, porque assim fizeram no tempo de Jesus. E o culpavam disso. E podem até compará-lo com o tempo de Moisés, com aqueles magos também jogavam suas varas e se transformavam em serpente. Ou seja, que eles podiam estar identificando Jesus como esses falsos aí, personificadores lá no tempo de Moisés. E não estavam vendo que estava aí no meio deles aquele que estava aí, obrando por trás de Moisés. O tinham aí em carne humana, no meio deles. E o apontaram como um filho do diabo, como Beelzebu. E que as coisas que ele fazia, as fazia através do dedo de Beelzebu. Porque vejam, as pessoas que são assim, que fazem assim, muitas vezes vão indispondo as pessoas, a gente, para que quando Deus esteja operando, pois como os líderes religiosos, os ministros já meteram isso na mente, ou em suas mentes, porque lembre-se que os escolhidos não vão ser enganados, mas eles, quando estejam fazendo esses milagres, esses ministérios, fazendo esses milagres e tudo isso, quando os vejam, essas pessoas os vejam, que esses ministros têm nas suas congregações, essas pessoas vão dizer, isso é o que o pastor me disse, olha, aqui, esta pessoa é um dos que também fez isso lá no tempo de Moisés, e podem então dizer, isso era o que o meu pastor me falava, olha só isso, e não sabem que isso é Deus obrando no meio do povo. Por quê? Vejam, no anticristo, como diz aí, o que ele faz é perverter, e também indispõe as pessoas para que recebam o que Deus está realizando, fazendo neste tempo. E por isso diziam no tempo de Jesus, pelo dedo de Beelzebu faz as coisas, porém, ele as fazia pelo dedo de Deus, pela direção divina. Mas vejam, ele falou isso, se com a árvore verde fizeram isso, o que não farão com a árvore seca, com a seca? Agora continua dizendo, é como uma carta de um irmão, e muitas cartas que me enviaram. Mas um irmão me dizia, irmão Benjamim, irmão José Benjamim, quando o irmão William foi embora, eu dizia, mas é que eu nunca tenho pertencido a uma organização, e sempre que um mensageiro vai embora, o povo sempre se denominacionaliza e se organiza. Eu nunca tenho pertencido a isso. Tem que ter algo, tem que haver algo. Eu sempre segui a palavra encarnada. Assim me escreveu. Eu sempre tenho seguido a palavra encarnada. E quando eu vi e reconheci a palavra encarnada, aí eu disse, isto era, com razão, isto era o que eu estava esperando. Vejam como ele, e muitas pessoas, certamente aconteceu a mesma coisa com elas, porque eles sabem que para que não haja uma denominação, tem que estar um mensageiro no meio do povo, tem que estar. Por isso que ele disse que ele deixaria esses ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos para que o povo não se denominacionalize. Agora vejam o que continua dizendo, ou seja, que as notícias das coisas que vão acontecer da parte de Deus vão ser dadas a conhecer através, vão ser dadas a conhecer por meio de los dos olivos, através das duas oliveiras, ou pelas duas oliveiras, por meio de los dos ungidos,
pelos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, e terão, consequentemente, um transmissor aqui, através do qual o dele transmitirá toda essa informação. E será um homem que viverá nesta terra, neste tempo final. Através dele se manifestarão os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, e poderá ser visto esse mensageiro, profeta mensageiro poderá ser visto. Por algumas vezes poderá ser visto como Elias, porque o ministério de Elias estará sendo operado pelo Espírito de Deus. Em outras ocasiões ou vezes poderá ser visto como Moisés, de acordo com o que ele estiver falando ou fazendo, e outras vezes poderá ser visto como o ministério do Messias. Agora veja que quando ele diz, poderá ser visto este mensageiro, profeta mensageiro, isso como que nos faz lembrar quando ele disse, quando vocês vejam a esse profeta mensageiro cumprir as profecias ou o sétimo selo, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, vejam, ele diz, aí me verão de novo, novamente, vê? Porque este é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, a coluna de fogo, quem está operando nesse instrumento. Mais adiante, nesta mesma mensagem diz, isso será o que Deus estará cumprindo neste tempo final. Desculpem. Os dois ungidos também foram representados no príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, porque estarão na terra estes ministérios de rei e de sacerdote, estarão manifestados pelos dois ungidos que estão diante do Senhor no céu. Estarão sendo manifestados estes ministérios e, consequentemente, estarão sendo manifestados estes importantes ministérios de sumo sacerdote e de rei. Agora lembrem-se o que nós falamos ontem. Para os gentios, Ele é seu Senhor. Esse sétimo selo, que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel. Mas vejam, para Israel, para o povo hebreu, é como rei, como filho de Davi. Nós falamos isso assim no domingo, assim, bem por cima, mas tudo isso, vejam, vai estar se abrindo a cada vez mais e mais daquilo que nós já falamos. Ontem se falou bem claro sobre muitas coisas aí, Deus nos permitiu ver muitas coisas das quais Deus está cumprindo agora e as que estará cumprindo no meio do povo hebreu. Agora vejam, isto estará, o que estará? Esse ministério de sumo sacerdote de rei, isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados os ministérios dos dois ungidos e o ministério do Messias. Estará como rei e também como profeta e rei. Ou rei e profeta. E assim será o cumprimento das profecias para o último dia no meio do cristianismo e no meio do judaísmo. Vejam, o que Deus está cumprindo neste tempo é tão e tão grande, e ao mesmo tempo é tão simples, que ele dizia que se não vigiarmos, nos passará em branco, por cima. Porque olhem o que Deus está cumprindo. Diz que isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados esses ministérios dos dois ungidos. Que coisas, ou quais coisas? Os mistérios ou os ministérios de sumo sacerdote e de rei. Rei e profeta, ou profeta e rei, diz ele aí. E já mais lá na frente, aí falando, diz, no projeto da grande carpa catedral, estão incluídos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E também está incluído o Messias Príncipe, o ministério do Messias Príncipe. Está incluída aí a presença da coluna de fogo, a presença do anjo do pacto. Tudo isso está incluído no cumprimento da visão da carpa. Olhem que simples,
tudo é simples. E como Ele nos deixou toda essa mensagem, a qual contém toda essa preparação, a mensagem contém tudo que a igreja noiva necessita para ser transformada e raptada, porque tudo isso que Ele falou é o que Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja. E então, toda essa mensagem que Ele nos trouxe, quando vemos ela se cumprindo, aí é que diremos, como disse esse irmão, mas se isto era o que eu estava esperando, isto era porque eu não pertenço a nenhuma organização, nunca tenho pertencido a nenhuma organização, diz esse irmão. Eu pertenço e tenho pertencido sempre à palavra encarnada. Ou seja, vejam, no irmão Branham nesse tempo, depois no irmão William, porque cada mensageiro foi Deus, a palavra encarnada, na porção que correspondia, que pertencia a esse tempo. E ele dizia, e eu não pertenço a nenhuma organização, a nenhum movimento liderado por um homem. Por quê? Vejam, o momento, e ele disse isso numa mensagem no extrato também, está aqui que ele diz, no momento em que você põe um homem como seu líder e não o Espírito Santo, nesse momento morre. E as pessoas não se dão conta, não percebem que estão cumprindo essas profecias ou essa profecia. Isso está aqui no livro de citações, na página 167, parágrafo 1488, diz: agora, você tem percebido que a cada 3 anos, depois de uma grande reunião que dá lugar, uma denominação. Isto aqui é 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que nunca faça isso ou aconteça isso. Se eu me for dessa geração, que a gente que crê nessa mensagem nunca vão aceitar uma denominação. Forem aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disso. Na mesma hora que vocês mencionem denominação entre vocês, não importa o quão sincero vocês são ou sejam. Pegue um homem pelo seu líder, em vez do Espírito Santo, para confirmar essa palavra. Essa é a hora que vocês morrem. Quem é que confirma a palavra em cada era e em cada dispensação? O Espírito Santo. Quem confirma e confirmar essa palavra que ele falou, porque ele foi o precursor da sua segunda vinda, da segunda vinda do Senhor, ou seja, que o que ele precursou, o Espírito Santo, quando o confirme ou confirma como? Se fazendo carne. Quando este Espírito Santo que temos, que está no nosso meio agora mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, quando esse Espírito Santo seja encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então, diz, o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Aí está a confirmação dessa palavra, dessa mensagem que nos trouxe o precursor da sua segunda vinda. Agora vejam, tem uma parte aqui que ele fala, neste livro de citação, citações, na página 44, na parágrafo 370, diz agora, se ele é a palavra vivente, então, isto escrito na Bíblia é parte dele. Logo, se você pode receber isto a ele que é a palavra, esta palavra entra em você pela fé ou por fé. A faz viva. Porque há reticências. E tem um escrito também que o irmão William faz e diz, o irmão William disse algo assim, ele escreve, a fé nos aproxima de Deus. A razão nos distancia. Vejam, todo aquele que está raciocinando, tudo isso que Deus está fazendo, porque lembre-se que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica, é o que vivifica. Todo aquele que está raciocinando aquilo que Deus está fazendo, pelo contrário, que está se distanciando, se afastando de Deus. E está afastando o povo, se for um ministro, está afastando o povo de Deus do cumprimento daquilo que ele prometeu. A fé nos aproxima de Deus. O arrazoamento, a razão, nos distancia, nos afasta de Deus. E continua dizendo, agarre isso. Página 44, parágrafo 370. Agarre isso. A palavra vem até você. Se o Espírito Santo está aí, está vivo. Tão breve quanto entra ou entrar, e cada promessa é verdadeira. Portanto, se disseres a este monte, move-te, e não duvidares no teu coração,
Porque o quê? Você é a deidade falando. O crês? A Bíblia diz isso. E o que digas acontecerá se não duvidares ou duvidas. Se pode tirar tudo aquilo que é do mundo para fora de ti, deixe que o Espírito Santo faça isso em um pleno filho ou filha de Deus. Não mundo, ou não condenação, não dúvida. O que é então? Já não é você, senão Deus em você. Logo você toma a palavra, é uma promessa e diz: Pai, é tua promessa. Satã, reticência, algo tem que se mover, vê? Agora, não pode fazer isso até que Deus o tenha revelado, ou tenha revelado, então, aquilo que, ou que for o caso. E aí desenha uma estrela de Davi. Deus o tem, e aí tem uma estrela de Davi. Vê? Então, quando saiba qual for o caso, ou seja, o caso, então pode dizer como Jesus, pode falar como Jesus. Ele era a palavra. É correto isso? E até mesmo Jesus, o homem, o tabernáculo, disse: eu não faço nada a não ser, ou com exceção daquilo que o Pai me ensina primeiro. Então, não é a palavra até que é manifestada em você. E aí desenha uma estrela de Davi. E na palavra revelada, aí faz uma setinha apontada para a estrela de Davi. E em revelado faz uma estrela de Davi, que desenha do lado esquerdo também. Do lado direito desenhou uma e do lado esquerdo desenhou outra. E embaixo, na esquininha, no canto de baixo, ou do lado esquerdo, outra estrela de Davi. Agora vejam. Diz, não pode fazer isso até que Deus o tenha revelado. E em cima ele escreve: lhe é a palavra encarnada, lhe é quando lhe é revelada a você. E escreve fala. É igual terceira etapa. Lhe é revelado ou revelada. Lhe é a palavra encarnada quando lhe é revelada para você. Fala é igual terceira etapa. A palavra é encarnada em você quando lhe é revelada. Esse foi o nosso tema nesta conversa, que nos levou vários minutos, mas é um momento muito formoso onde estamos compartilhando a palavra de Deus. E tudo isto que eu estive estudando, e disso, pois, ou do qual que estavam reunidos lá, me mandaram uma saudação, e aí eu aproveitei, e o que eu já tinha da parte de Deus, aí mesmo eu enviei para eles. E certamente amanhã pela manhã, se não chegam a falar agora, amanhã eu saí por aí a falar com os rapazes. Se eu não falasse agora, mas hoje já dei tudo o que Deus esteve me mostrando, até onde eu posso, eu tenho podido dar-lhes a conhecer. E podemos ver o que Deus esteve cumprindo neste tempo e o que continuará cumprindo, e isso pertence a esta dispensação, a dispensação do reino, onde estão essas promessas que não foram cumpridas nas eras passadas, as quais pertenciam à dispensação da graça. E nenhum mensageiro obteve as promessas que são para a dispensação do reino, porque eles estavam na dispensação da graça. E agora, com um mensageiro vivo e com um povo vivo, estaríamos recebendo essas bênçãos, essas promessas. Assim que filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, continuem recebendo essa revelação, para que assim essa palavra continue se encarnando em todos e em cada um de vocês, e também em mim. A palavra encarnada em você quando lhe é revelada, ou te é revelada. Hoje, segunda-feira, 11 de dezembro deste ano de 2023, que Deus os abençoe grandiosamente, a todos os irmãos lá que estão reunidos, e em todos os lugares onde também terão reuniões por estes dias, já seja pela manhã ou pela tarde, podem continuar estas palavrazinhas que falamos neste momento. E assim, ter companheirismo uns com os outros também nessa forma, desse jeito.
através do Zoom. E também através do satélite Amazonas e também pelo satélite Eutelsat 8, nos diversos lugares e também pela internet. Que Deus os abençoe. E os que estarão lendo também, que Deus os abençoe grandiosamente. E que Deus continue, através da sua palavra revelada, continue se encarnando toda esta palavra para que assim, em torno dela, brevemente sejamos transformados. A palavra encarnada em você, quando lhe é revelada. Que Deus os abençoe, guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.